A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, estarmos na presença do Senhor para adorarmos ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família e que sejamos agraciados com as preciosas promessas do Senhor para nossas vidas, para os nossos lares. Vamos orar agradecendo a Deus por este dia que o Senhor nos concede. Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Deus, receba o nosso louvor e a nossa gratidão e venha nos abençoar, Pai, através da tua palavra, do teu Espírito Santo, Pai, nos ensine e nos capacita a vivermos de acordo com a tua palavra. É que eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 18, esse texto, mas eu vou discorrer sobre todo o livro. Eclesiastes, capítulo 1, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornarem eles a ir. Todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi dos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança do que se hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Deus, a tua palavra foi lida, aplica em nossas vidas, nossos corações, e nos ensina através do teu Espírito Santo. Amém. Irmãos em Cristo, o livro de Eclesiastes é dito pelos especialistas, os críticos e os analistas da palavra de Deus, que foi escrito por Salomão, e nós cremos que foi escrito por Salomão porque ele diz no versículo 12, no versículo 1, que era filho de Davi, e que ele foi o pregador, foi rei em Jerusalém, Israel e Jerusalém, no versículo 12. Então, esse livro de Eclesiastes, os historiadores também, os críticos, dizem que Cantares Salomão escreveu na sua mocidade.
livro de Cantares de Salomão. O livro, os Salmos, foi Salomão, aliás, o livro de Provérbios, Salomão escreveu durante toda a sua vida. Mas o livro de Eclesiastes escreveu no final da sua vida, porque ele termina no capítulo 12, falando exatamente do final da vida do ser humano. E eu quero meditar com os irmãos sobre esse livro tão importante. Nós lemos esse capítulo 1 todinho aí, para vocês entenderem o que Salomão diz aqui. Então, quero meditar com vocês sobre, sem reverência e temor a Deus, tudo é vaidade. Quando você olha esse capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8, Salomão diz aqui, olha o versículo 7 e o versículo 8. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então, aprendizado sem Deus se torna o cinismo do ser humano. O ser humano se torna cínico. E você vê algumas frases do sábio Salomão aqui, o cinismo dele em relação à vida, porque ele olha tudo numa perspectiva humana, debaixo do sol. Então é por isso que ele diz aqui no versículo 3, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol? Que foi a vantagem? Você come, você se alimenta, você se relaciona, você tem uma série de benefícios. Mas o ser humano, sem Deus, ele é cínico, o cinismo toma conta da vida dele. Outra coisa que nós vemos, amados queridos irmãos, é exatamente no capítulo 2, no versículo 1 e 2, onde Salomão nos ensina grandes coisas aqui. Capítulo 2, versículo 2, assim: disse eu no meu coração, ora vem, e eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas esse também, isso é vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que me serve esta? Então, grandeza sem Deus é tristeza, amados irmãos. Olha o versículo 16 e 18, do versículo 16 e 18 do capítulo 1. Falei ao meu coração, e o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos que ouvem de mim em Jerusalém. Na verdade, meu coração contemplou abundantemente sabedoria e ciência. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvares e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Quando você olha essa questão, amados irmãos, você vê que grandeza sem Deus traz tristeza. Muitas pessoas estão tristes porque não vivem com Deus. Viver sem Deus é tristeza na certa. E prazer sem Deus é desapontamento, como você vê aí no capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, grandeza, o homem ser grande sem Deus, com certeza ele vai ficar desapontado no momento da sua vida, principalmente quando partir dessa vida, porque ele gozou os prazeres dessa vida, mas não tem nada plantado para o futuro, como você vê na parábola de rico e Lázaro, lá em Lucas, que Jesus contou sobre isso. O rico que vivia em regalia, e o Lázaro vivia lá com aquelas chagas, suplicando as migalhas cair embaixo da mesa do dono. Então, grandeza sem Deus é tristeza, mas prazer sem Deus é desapontamento. E quando fala exatamente em prazer sem Deus, as pessoas que não têm Deus, não são cristãos, não têm compromisso com a palavra e com Jesus, elas procuram o alcoolismo, as drogas, uma série de coisas para sentir prazer, mas um prazer momentâneo, não é um prazer duradouro, porque o prazer duradouro está na nova vida em Cristo Jesus o Senhor. Nova vida, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo fez novo, e a pessoa sente o gozo e a alegria de viver. Então, prazer sem Deus é desapontamento, com certeza. Outra coisa que nós vemos nesse capítulo 2 é no versículo 17, que está aqui escrito assim, versículo 17, capítulo 2, diz assim, olha: pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim,
tudo é vaidade e aflição de espírito. Trabalho sem Deus é ódio pela vida. A pessoa que não tem Deus e trabalha, tudo para ela é pesado. A pessoa que tem Deus no coração, o trabalho para ela não é pesado. O trabalho, ela tem satisfação em trabalhar. Existe exceção? Existe. Mas o cristão verdadeiro, ele trabalha com prazer, ele não trabalha com ódio, não trabalha com raiva. A pessoa sem Deus, se ele puder prejudicar a empresa ou o patrão, ele prejudica, mas o cristão é diferente. Mas o sábio Salomão, aqui, ele começa a observar e diz aqui no verso 17, pelo que aborreci esta vida. Olha essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Trabalho sem Deus é ódio pela vida. Quantas pessoas hoje estão odiando a vida, como diz aquele desenho antigo, ó dia, ó céus, ora, por quê? Não tem Deus no coração. Para você sentir prazer, alegria, gozo, você tem que nascer de novo e ter Jesus no seu coração. Aí você vai ter prazer. O trabalho não vai ser pesado, o trabalho não vai ser duro, nada vai ser difícil para você e penoso. Pelo contrário, você vai ter prazer em viver, porque do contrário, sem Deus na tua vida, você vai ter ódio pela vida. Tem pessoas, por que eu estou vivo? Por que acontece? Porque Deus tem um plano na tua vida e quer te ajudar, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Outra coisa, irmãos, nós vemos no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, o sábio Salomão diz que tudo tem tempo, filosofia de vida. Então veja bem, filosofia de vida sem Deus é um vazio de alma. Olha o que diz o versículo 8, tempo para amar, tempo para aborrecer, tempo de guerra, e tem tempo para todas as coisas, tempo para plantar, tempo determinado por Deus, todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, é verdade. Isso é filosofia de vida. Só que filosofia de vida sem Deus, irmãos, é um vazio de alma. Filosofia de vida sem Deus, a pessoa se torna vazio, a pessoa não tem prazer em viver, a pessoa não tem sentimento de alma para agradecer a Deus. Deus quer entrar em nossa vida, na nossa mente, nosso coração, nossa alma, fazer novas todas as coisas, para quê? Para nós termos prazer em viver. E esse vazio que diz, como diz o salmista, lá nos Salmos várias vezes, assim, ó, porque está abatido a minha alma, porque se perdoa de mim. O que acontece isso na vida do ser humano? Porque esse vazio de alma faz parte da vida humana. Agora veja bem, filosofia de vida não supre a necessidade do vazio da tua alma. Quem supre a necessidade do vazio da tua alma é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus por isso. Irmãos em Cristo Jesus, filosofia sem Deus é vazio. Muitas pessoas têm uma filosofia de boa, até bonita, mas dentro dela existe um vazio, não está completa. Não está completo porque falta Deus, e Deus tem que preencher todos os espaços do interior humano para que o homem se regozije e seja completo na sua vida aqui neste mundo. Outra coisa, amados irmãos, nós vemos no capítulo 3, versículo 11, quando Salomão diz assim, olha, capítulo 3, versículo 11, olha só, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha só, eternidade sem Deus é falta de realização. Você tem que realizar a sua vida aqui nesse mundo, e a sua vida, irmãos, a sua eternidade começa aqui nesta vida. Olha o que sabe Salomão, olha só, tudo fez formoso em seu tempo. Você nasce, cresce, bonito, passando os dias, você vai se deteriorando, porque como Paulo diz aos Coríntios, ainda que este tabernáculo, essa casa que se corrompe exteriormente, o interior tem que ser renovado dia a dia, e quem renova você é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Então eternidade sem Deus é falta de realização na vida. Realize os seus sonhos, realize os seus desejos, mas Deus na frente de todos os seus sonhos, de todos os seus desejos, para você se completar nesse mundo e glorificar o nome santo do Senhor.
Senhor. Deus tem prazer em nos dar vida e vida com abundância. Deus tem prazer em nos abençoar, nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas. Então não entre nessa questão. Tem tempo para tudo, tem tempo de amar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, é verdade, mas isso é filosofia de vida. Outra coisa que nós vemos, amados irmãos, no livro Eclesiastes, está no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, e esse aqui é muito importante, diz assim: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais os que já vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se faz debaixo do sol. Vida sem Deus é depressão de alma. Salomão aqui agora diz assim: depois voltei e vi. No capítulo 1 ao capítulo 3, ele diz um monte de coisa que acontece com todo ser humano. Mas agora ele entra numa realidade de mudança de direção, mudança de atitudes. Depois voltei e atentei para todas as opressões que fazem debaixo do sol. Então o que nós vemos, amados, isso aqui, vida sem Deus, é depressão de alma. Quantas pessoas deprimidas com esses problemas que estão acontecendo no mundo? Quantas pessoas em depressão espiritual que se dizem cristãs, mas não deixam Deus agir na sua vida como deveria deixar? Por que isso, irmãos? Olha, vida sem Deus é depressão certa, sim. Vem a angústia, quem que vai te ajudar? Vem a tristeza, quem que vai te alegrar? Vem a agonia, quem vai te libertar? Somente a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, vida sem Deus é depressão de alma mesmo. Você vai sofrer as consequências. Ah, pastor, uma depressão é uma doença que pega todo mundo. É verdade, pode pegar todo mundo, mas a pessoa que tem Deus vai ser mais difícil ela sofrer essa depressão. Outra coisa, irmãos, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 7, Salomão diz aqui: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares pagam. Melhor que é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintes que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das suas mãos. Porque, como a multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Religião sem Deus é medo na certa. Irmãos, religião sem Deus, existem muitos religiosos, mas o que Deus quer são pessoas nascidas pela água e pelo Espírito, nascidas de novo na pessoa, bendito Senhor Jesus Cristo, porque religião sem Deus é medo de vida, é medo de tribulação, é angústia de alma, é tantas coisas que acontecem com todo ser humano, na sociedade, é isso que acontece. Religião sem Deus é medo na certa, amados irmãos. E Salomão diz que quando fazer algum voto, você cumpra, vê, cuidado com o que você votou para você cumprir. No capítulo 5, versículo 10 ao 14, agora Salomão diz assim: ó, o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, Salomão, nesse capítulo 5, do verso 10 ao 14, nos ensina grandes coisas. Riqueza sem Deus é tribulação, irmãos. O homem, existe exceção, existe, mas o final é complicado. Riqueza sem Deus
é tribulação. Eu conheço algumas pessoas, não dormem direito, não se relaciona direito, tem medo de sair, tem medo de se contaminar, tem medo de ir para uma festa, porque tem medo de ser sequestrado, de ser assaltado, tem medo de viajar sozinho, tem medo de... Irmãos, riqueza sem Deus é tribulação na alma. A pessoa fica atribulada, angustiado, a pessoa perde o prazer em viver em comunidade. Por quê? Ela é rica, mas aquela riqueza traz tribulação para ela. Outra coisa, irmãos, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12, Salomão nos ensina algumas coisas importantes aqui. Capítulo 6, versículo 10 ao 12. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabes que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os seus dias, os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra, porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O que eu vejo aqui, amados irmãos? Existência sem Deus é frustração de vida. A pessoa existe, Deus deu vida, a pessoa nasceu até um lar abençoado, família abençoada, mas são pessoas frustradas. Salomão nos ensina bem claro isso aqui. E o que mais existe hoje na sociedade são pessoas frustradas, pessoas completamente angustiadas, frustradas e de vários sentidos, frustradas na maneira de viver, frustradas nas suas realizações, frustradas em tudo. Porque não tem Deus no comando da sua vida, não tem Deus na direção da sua vida, da sua alma. Você vai entender isso quando chegar no capítulo 12 desse livro. Olha que Salomão vai nos ensinando, e ele tinha muito para nos ensinar, porque Salomão foi o homem mais sábio que existiu, até no reino de Israel, e a Bíblia fala que depois dele nenhum existiu. E escreveu os livros de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, um homem tão inteligente, mas teve vários momentos da sua vida que foi frustração. Por quê? Ele começou a amar os prazeres do mundo, as coisas do mundo. A Bíblia fala que chegou a ter 600 mulheres e 400 concubinas. O que aconteceu? Fez um harém para ele, perdeu tudo quanto era mulher que dava para ele, ele pegava. Amados, queridos irmãos, tomar cuidado com isso. Então, existência sem Deus é frustração na certa. Você existe para glorificar a Deus, você existe para Deus ser glorificado através da tua vida e dos teus lábios. Glorifique a Deus se você é servo de Deus e você não está frustrado nesse mundo não, porque nesse mundo, nessa sociedade que vivemos, o que mais tem são pessoas frustradas em todos os aspectos do relacionamento da vida, todos. Outra coisa que nós vemos, amados irmãos, veja bem no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8, o sábio Salomão fala sobre aqui, lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E no versículo 8 ele fala, mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Sabedoria sem Deus é desespero. Desespero. O que mais tem são pessoas sábias, desesperadas. Agora, sábio no conceito de filosofia humana, porque a Bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor a Deus. O sábio é aquele que teme a Deus no conceito bíblico. Agora, no conceito de filosofia humana, de metodologia humana, as pessoas sábias são pessoas cultas, conhecedores de várias coisas, de várias ciências, e são sábios. Salomão não estudou botânica, foi botânico. Não estudou agronomia, foi agrônomo. Não estudou artes, e foi um conhecedor das artes, e tantas outras coisas mais. Então, veja bem, sabedoria sem Deus é desespero. Salomão está falando exatamente aqui sobre essa questão aqui, e ele fala sobre lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos anos você vai ver, naquela época, segundo os historiadores, lançava a semente de trigo na beira do Nilo, quando enchia, e deixava a semente ali, e ia nascer aquela semente de trigo em algum lugar, e passado um tempo as pessoas iam colher o trigo na beira do Nilo, naquelas vargens.
Então, sabedoria sem Deus é desespero de vida. As pessoas vivem desesperadas, angustiadas, agoniadas. Por quê? Não tem Deus no comando da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados, e venhamos a pensar em nossas vidas, como estamos vivendo aqui neste mundo. Dias terríveis estão passando, mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Dias terríveis estão passando, estamos passando sim, mas Deus quer o melhor para você e o melhor para a tua família. E outra coisa, amados irmãos, temor a Deus, temor a Deus é a realização completa. Capítulo 12, amados, versículo 12 ao 14. Agora Salomão termina dizendo assim, olha só. Salomão capítulo 12, versículo 10 ao verso 14, temor a Deus é a realização completa do ser humano. Capítulo 12, versículo 10 ao 14, olha como ele termina esse livro. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o de muito estudar enfado é da carne, de modo que se tem ouvido, o fim é. Olha, de tudo que você ouviu, que ele falou, o fim é, versículo 13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Obedeça a voz de Deus, a palavra de Deus, e guarda a palavra no teu coração, porque este é o dever de todo homem. Deus criou você para glorificar o nome dele, para que Deus seja glorificado através da tua vida. E o verso 14 termina, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Temor a Deus é a realização do ser humano. Temor a Deus. Concluindo, amados irmãos, poder, popularidade, prestígio, prazer, nada pode preencher o vazio do ser humano a não ser o próprio Deus. Poder, popularidade, prestígio, prazer, tudo isso não vai suprir as suas necessidades como ser humano. Só Deus pode suprir. Quando olhamos a vida na perspectiva divina, a vida ganha sentido e propósito. Quando você olha a vida na perspectiva de Deus, a vida ganha sentido e ganha propósito. De que maneira você tem vivido? Qual o sentido da tua vida? É viver para Deus e com Deus? É viver para Deus e com Deus e para Deus? É isso que é o sentido da tua vida? Se for, Deus te abençoe e vamos orar. Porque do contrário, você tem que buscar Deus e se arrepender, porque tudo que acontece nesse mundo está focado exatamente no fato do ser humano estar sem Deus. Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o nosso louvor e a nossa gratidão e venha nos abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Senhor amado, abençoa cada vida, a cada lar, a cada família, e que essa mensagem, Pai, fale a cada vida, a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.